meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui com vocês, Pastor Sinésio e a pastora Silvana. E estamos juntos porque hoje é dia do quadro Respostas. Né? Hoje é dia de falar sobre a palavra de Deus, no sentido de tirar dúvidas, de conversar com você que mandou a sua pergunta e tentar dar uma resposta aí equilibrada, embasada no contexto, dentro do todo das Escrituras. Então, esse é um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Antes, porém, de falar da nossa resposta de hoje, eu queria falar desse evento aqui, Escatologia e Apocalipse, um evento online que eu farei no dia 3 de junho, começou das 20h30 e até as 23 horas. Onde? No Facebook Live, é um evento pago, querido. Então, tem um investimento aqui de R$ 4,99 se você se inscrever até o final do mês. Depois o preço muda, tá bom? E também um evento limitado, 50 vagas. Como que você vai acessar e se inscrever nesse evento? Esse link que está aqui na tela e também está aí nos comentários do vídeo. Seria muito legal ter você com a gente lá. É um espaço onde você vai poder fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, tudo sobre o final dos tempos. E vamos falar bastante do livro do Apocalipse. Então, meu convite para todos aí estar conosco no dia 3 de junho. Mas se inscreva logo, hein? As vagas são limitadas. Terminando essa parte, vamos então à questão da pergunta. Mas, aqui, não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like aí, principalmente se você tem gostado do nosso trabalho aí, das respostas, das meditações que nós temos publicado. Importante você compartilhar com seus amigos, faça seus comentários, Nossa, é muito legal quando algumas pessoas comentam aí, nos ajudam bastante, até para enxergar outras possibilidades, corrigir a nossa rota e assim por diante. Certo, pastora? Certo. Ajuda aí, gente. Ajuda a gente aí, Precisamos de vocês. Pergunta do dia. A pastora Silvana vai ler para vocês. Presta atenção, a pergunta é muito boa. Era comum profetas amaldiçoarem pessoas? Essa pergunta foi feita pelo Ricardo Barbosa, meu cunhado. Deus abençoe, Ricardo. O Ricardo fez essa pergunta aqui. Na realidade, o Ricardo era para estar aqui com a gente hoje. Ele queria participar aqui da gravação. Mas, uma correria de ontem, eu não consegui avisá-lo a tempo da gravação de hoje. Mas ele vai estar semana que vem, que tem mais perguntas dele aí chegando. Tá bom? Era comum profetas amaldiçoarem pessoas? Por que o Ricardo está perguntando isso? Eu vou dizer para você. Ele está perguntando isso por conta de um evento muito estranho, bizarro, eu diria, que está narrado em 2 Reis, capítulo 2, versos 23 ao 25. Acompanhe a leitura conosco, que você também vai lembrar da passagem, e se não vai lembrar, vai conhecê-la agora e vai ver que é uma coisa meio complicadinha. Pastora Silvana. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Perceberam onde está a pergunta do Ricardo? Um grupo de meninos lá na cidade de Betel encontra o profeta Eliseu e zomba do profeta. Soma daqui, careca, vai embora. E aí o que acontece? Olhou para eles, amaldiçoou em nome do Senhor. Olha que coisa complicada. E o que acontece depois? 2 ursas despedaçaram. Olha que coisa trágica. Se você sabe o tamanho de um urso, a pastora Silvana tem medo de urso. É aquela pata gigantesca. Uma pata gigantesca. Um golpe de mata uma pessoa. A garra dele é enorme. Quando ele abre a garra ali, e passa, o estrago é horrível. Então foi o que aconteceu com aqueles meninos, envolvendo um profeta, envolvendo maldição em nome de Deus. Olha só que situação. Aí o Ricardo perguntou: era comum os profetas amaldiçoarem pessoas? Vamos lá, vamos tentar conversar sobre isso. Nós temos uma grande dificuldade nesse texto. Eu diria que é a dificuldade principal. Se você prestou atenção na leitura, você viu que é complicado tentar explicar essa situação aqui. E por que é complicado?
Porque nós corremos dois riscos. Se responder mal, se interpretar mal essa passagem. O primeiro risco é de achar que Eliseu, um profeta, né, um homem de Deus, era vingativo. Né? Que ele ali, sendo zombado, né, sofrendo uma linguagem moderna, um bullying ali, ele foi vingativo e pinchou, né, como diz a linguagem de um personagem antigo, pinchou a maldição, se aquela criançada e morreu tudo. Será que foi isso? Ou, pior, né, como fala que amaldiçoou em nome do Senhor, nós podemos levar as pessoas a pensarem que Deus não poupa, né, seus professores, sendo também um Deus vingativo. Será que é isso que está acontecendo nesse texto? Se você olhar o contexto, ou seja, o que aconteceu um pouco antes desse evento aqui, você vai ver Eliseu fazendo diversos milagres, abençoando muita gente, salvando pessoas de situações de morte, inclusive. Isso na autoridade de quem? De Deus. Portanto, não estamos falando aqui nem de um profeta vingativo, nem de um Deus vingativo. Tem outra situação que predomina nesse contexto. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos começar falando sobre onde estava o profeta. Vocês se lembram em que cidade que ele estava, a leitura que nós fizemos? Onde ele estava, pastora? Betel. Na cidade de Betel. Tá? É neste lugar que se encontrava Eliseu, estava de passagem, inclusive. Betel, queridos, é uma cidade das mais antigas de Canaã. Tanto é que você vai encontrar as citações de Betel lá com Abraão, por exemplo, comecinho, Gênesis 12. Abraão ele morou próximo a Betel durante algum tempo. Betel é o lugar onde Jacó parou para dormir à noite, né? E Deus falou com ele em sonhos. Lembra que ele via a escada, anjo subindo pela escada, Gênesis 28, 29, está lá, Betel de novo. Então, cidade importante, sempre presente aí no contexto bíblico. Agora, para entender por que para entender a situação de Eliseu, o que aconteceu ali, eu preciso conhecer um pouco da história, né? Porque de Betel, você tem que entender o que estava acontecendo em termos políticos e religiosos nesta cidade. Eu vou ter que fazer um pequeno resumo para vocês, bem rapidinho. Vamos lá. Israel, ele passou por fases da sua existência desde que entrou em Canaã. E o primeiro período que vai acontecer ali em Canaã é o tempo dos juízes, né? Lá o 6º livro da Bíblia. Quando chega no finalzinho do livro de Juízes, que Samuel está então julgando e governando Israel, é quando vem então o reino de Saul. Saul se torna rei e Israel entra numa fase chamada de o Reino Unido. Nesse período, que dura 120 anos, tem 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Mas, quando Salomão morre, Roboão, o filho dele, assume o governo e ele não foi hábil para contornar todos os problemas do reino. E com isso, rachou o reino de Israel e passa então para uma segunda fase, que é o reino dividido. O reino dividido, queridos, então vai ter 2 partes. O reino do sul, que fica com a família de Davi, e tinham 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte ficaram, né, as outras 10 tribos. Então, e o chamava-se Israel. Então tinha o reino do sul, que era o reino de Judá, e o reino de Israel, que era o reino do norte. Mas o primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. E Jeroboão, ele fez algumas coisas complicadas e terríveis. Olha o que Jeroboão fez. Vamos ler um pequeno trecho aqui do livro de 1 Reis. Começando aqui, ó. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou aos bezerros que havia feito.
Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Primeiro Reis, né? 12, 26 ao 33. Perceberam que Betel aparece várias vezes nesse texto? E a primeira vez que aparece, né, é logo aqui, ó. Então Jeroboão, eles resolvem criar uma religião, né, uma adoração à parte de Deus, se afastando o reino do norte todinho de Deus. O Betel fazia parte do reino do norte, tá? Ele coloca lá um bezerro de ouro lá em Betel. Lembra do seu bezerro de ouro lá no deserto? Arão faz o bezerro. Lembra do rolo que deu aquele negócio? Olha Jeroboão fazendo a mesma coisa aqui. Fez dois, hein? Para complicar bem a história, ele faz dois, não um só. Coloca um Betel e outro em Dan. Então Betel, né? Ele fala aqui que ele fez os sacerdotes, criou uma festa, tudo isso onde, hein? Betel, né? De novo ali. Então, e aqui no finalzinho do texto, ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Então Betel, queridos, ela se torna um dos centros, os principais centros da idolatria em Israel. Um lugar onde os profetas de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, que estavam na sua maioria em Judá, mas havia profetas de Deus também em Israel, tá? É importante dizer, Eliseu, por exemplo, era um deles. Esses profetas de Deus eram rejeitados, eles eram zombados, muitos foram presos até ali e mortos no Reino do Norte. Por quê? Por causa de terem se desviado da presença de Deus. Então, este era o lugar onde estava o profeta, um lugar de profunda corrupção religiosa, corrupção moral, né, e de afronta contra Deus. Guarda bem esse ponto que tem relevância na nossa resposta. Agora, vamos falar algumas coisinhas sobre a maldição. Maldição aparece na Bíblia? Sim, aparece. Um dos grandes capítulos que vai falar sobre maldição é Deuteronômio 28. O capítulo que fala sobre a bênção e a maldição. E ali já nos dá a chave para entender um pouquinho sobre o que é bênção e o que é maldição. O que está associado a um, o que está associado ao outro. A bênção está associada à obediência a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus. A maldição, no lado oposto. Ela sempre está associada à rebelião contra Deus, ao pecado, a pessoas que se afastaram de Deus. Esses estão sujeitos à maldição. Não estou dizendo aqui que Deus vai lançar coisas sobre eles, não é isso. É porque eles não vão colher o fruto da obediência. Eles vão estar por sua conta nesse mundo, debaixo do Espírito que opera nesse mundo, e vão então sofrer as consequências das suas decisões. Falar um pouquinho da maldição, vamos lá. Primeiro, ela não subsiste sem uma causa justa, sabia? Querido, se você está andando na presença de Deus, está coberto pelo sangue de Cristo, está servindo a Deus e obedecendo a palavra deles, podem falar o que quiserem contra você. Nada vai atingir a sua vida. Porque a maldição, quando ela não é justa, ela não prospera. É isso que fala esse texto aqui. Ó. Por favor, pastor Silvana. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Provérbios 26, 2. Maldição sem motivo justo não pega. Esse é um ponto importante. Primeiro ponto que nós vamos ver sobre maldição. Outro ponto. Ela está associada, como eu já falei um pouquinho, a juízo decorrente de pecado e rebelião contra Deus. Olha esse texto do Apocalipse. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Apocalipse 16, 10, 11. Olha só o que está acontecendo aqui. Né? Eles estão blasfemando contra o Deus dos céus, eles estão em rebelião contra Deus. Vai então acontecer juízos ali contra eles, maldições contra eles ali, né? Deus fez isso para matá-los? Não, Deus queria arrependimento. Tanto que eles recusaram-se a arrepender, se endureceram contra Deus. Então a maldição está associada a... Então a maldição associada a pecado e rebelião contra o Senhor.
Outro ponto importante é esse aqui, ó. Ela está associada a ações contra os eleitos de Deus. Como assim ações contra os eleitos de Deus? Lembra da promessa feita a Abraão? Olha aí, pastor, lê para nós. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 3. A promessa feita a Abraão que recairia sobre a sua descendência toda. Então, toda vez que alguém se levanta contra o povo de Deus, incorre nesse problema aqui. Ou seja, está se opondo a quem? Está se opondo contra Deus. Então, se opor ao eleito de Deus, entenda, são pessoas que falam de Deus, que vivem de Deus, que vão trazer a bênção de Deus, de novo, trazem a bênção de Deus sobre o mundo. Quem rejeita a bênção de Deus, fica por sua própria conta e risco, fica debaixo de maldição, rebelião contra o Senhor. Então, a rebelião contra os eleitos vai pelo mesmo caminho. E por último, ela está associada a ações contra lideranças espirituais. Vou ler 2 textos aqui para vocês, né? Vamos ler, no caso aqui. Eu não, né? Quem lê aqui é tudo, pastor Silva. Primeiro. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Salmos 105, 15. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Essa frase aqui tem sido mal empregada por alguns movimentos aí neopentecostais, mas isso é assunto para outro dia, tá? Não vou falar sobre isso hoje não. E mais um texto. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Êxodo 22, 28. Então, algumas considerações aqui importantes sobre a maldição, o contexto onde ela se desenvolve. Aqui é interessante esse texto de Êxodo, por exemplo. Quem vai citar esse texto? O apóstolo Paulo. Durante um julgamento dele na cidade de Cesareia, o sumo sacerdote manda alguém dar um tabefe lá no Paulo, e Paulo chama o sacerdote de parede branqueada. E alguém fala para ele, é assim que você trata o sumo sacerdote do povo? E Paulo, ele se retrata. Ele fala, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito. Ele cita esse versículo aqui, ó. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Então vimos a questão do lugar onde o profeta estava, vimos algumas considerações sobre as maldições. Agora nós vamos ver outra coisa. Eu quero mostrar para vocês 2 situações parecidas com o que aconteceu com Eliseu. Tem 2, tá? A primeira é o confronto entre o arcanjo Miguel e Satanás, narrada lá na epístola de Judas. Fala que está disputando ali acerca do corpo de Moisés e rola ali uma conversa, né? Um problema, um confronto entre essas 2 entidades espirituais. Vamos ler o que Judas escreveu. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Judas 1, 8 e 9. Olha só, o arcanjo Miguel, investido de autoridade divina, ali, né, um dos principais figuras celestiais, tem um confronto com Satanás a ser caído, né, a essa altura, e quando tem esse problema, o que ele fala? Ele amaldiçoa. Satanás não, o Senhor o repreenda. Ou seja, Deus vai cuidar da sua situação, não eu. Ele está deixando que Deus interferisse naquele processo, mas está colocando Deus na situação ali. Deus vai cuidar de você, não eu. A outra situação é o caso do incesto na cidade de Corinto, que aparece lá em 1 Coríntios, na primeira epístola, né? No capítulo 5. O que é esse problema? Estava rolando um problema sério na igreja de Corinto. Um homem lá está tendo relações sexuais com a própria mulher do pai dele, né? Uma situação terrível, e a igreja não fez nada. Aí Paulo, então, vai escrever para eles, dando uma bronquinha e dando algumas instruções. Olha o que Paulo falou. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso?
Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Olha o último versículo. entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, 1 a 5. As passagens são muito parecidas, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor, alguma coisa acontecendo ali, uma reunião em nome de Jesus, Paulo em espírito com eles, presente tem o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Uma situação, uma reunião espiritual. Nessa reunião espiritual, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Qual é a ideia? Paulo está dando uma instrução: tirem esse homem, expulsem ele da igreja. Não deixe esse pecado no meio da igreja, ele vai contaminar todo mundo. Mas queria destruir simplesmente ele, não. Colocando ele fora do corpo de Cristo, ele estaria sujeito, então, agora, ao espírito que ele estava seguindo. O espírito do diabo, o espírito do pecado. E lá, a esperança de Paulo era que, ainda que ele sofresse muito na sua vida carnal ali, tivesse muitos problemas, mas ele viesse se arrepender. E o mais interessante é que esse homem se arrependeu. Se você ler depois 2 Coríntios, você vê que houve retratação, ele se arrepende dos seus pecados, e Paulo dá uma instrução inversa: tragam ele de volta. Percebe? Mas, no primeiro instante, tira ele de perto, entrega ele lá para o mundo que ele quer viver. E ali vamos esperar que ele se converta. Situações parecidas, tanto a do arcanjo Miguel, o Senhor o repreenda, quanto a de Paulo aqui, põe para fora, tá? Mas a esperança de arrependimento, esperança de mudança. Percebe que as ações foram feitas contra dois indivíduos, um espiritual que estava contra Deus e um humano que também estava caminhando contra a vontade de Deus, aliás, contaminando o corpo de Cristo. Perceberam uma situação muito parecida? Situação semelhante àquele povo de Betel. Então a atitude de Eliseu, naquele instante, ela tem que ser compreendida dentro desse contexto, do que foi falado em relação ao arcanjo, falado pelo arcanjo Miguel, perdão, do que foi falado por Paulo. O contexto é muito parecido, as três situações aqui. Agora, a maldição que Eliseu falou, pensando em tudo isso, né, contra os zombadores, contra que caçoaram dele e expulsando ele daquele lugar, ela tinha um motivo justo. Lembra? Maldição sem causa não pega. Ela tinha um motivo justo. Aquele povo estava na contramão, né, dos caminhos de Deus. Segundo ponto, os repreendidos lá estavam numa situação de pecado e rebelião contra Deus. Vimos a situação que imperava em Betel, onde aqueles que eram de Deus eram rejeitados. Inclusive, se ler a história de 1 Reis 13, nós vamos ver ali um profeta desses que Jeroboão constituiu, que enganam o profeta de Deus, e o profeta de Deus, por cair no engano, acaba morrendo ali, despedaçado por um leão. Uma história bem parecida, muito curioso. Outro ponto aqui importante: os repreendidos lá afrontaram o eleito de Deus. Eliseu estava andando na presença de Deus, era um homem de Deus, fazia parte do reino de Judá, o reino que, apesar das suas dificuldades, permaneceu na presença do Senhor. Logo, caía sobre eles a bênção de Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Percebe? Eles estão se levantando contra o eleito do Senhor. E finalmente, os repreendidos afrontaram uma autoridade constituída por Deus. Eles eram um profeta do Senhor, eles sabiam que ele era um profeta, e chotaram ele daquele lugar. Então, fechando aqui o nosso raciocínio, vamos lembrar das consequências das escolhas. Um reino que optou em permanecer diante de Deus, apesar de falhas, e outro reino que optou por se afastar completamente de Deus, e os seus habitantes embarcaram, né, nas propostas dos seus respectivos reis. Então, o tempo todo a Bíblia nos propõe bênçãos e nos propõe maldição. Bênçãos para os obedientes e maldição sobre os desobedientes. E foi isso, é nesse contexto que temos que entender o que está acontecendo. Então, quando amaldiçoou em nome do Senhor, sabe o que ele está dizendo?
olha, eu não vou me vingar de vocês, eu não vou fazer nada contra vocês. Se alguma coisa acontecer com vocês, tem a ver com o Senhor. E como que funciona em relação ao Senhor? Deus fica jogando raios? Não. É obediência e desobediência. Quem obedece está debaixo das mãos da proteção dele, da graça dele, e vai ser abençoado. Quem não obedece está sozinho no mundo. Está debaixo das ações do diabo, das ações humanas, e aí colhe as consequências dos eventos. Ocorre um evento, não tem a proteção de Deus, fica a própria sorte. Então era comum os profetas amaldiçoarem pessoas? Não, Ricardo, não era comum. Era comum os profetas anunciarem a palavra de Deus, anunciarem os caminhos de Deus, os juízos de Deus. Quem obedecesse a esses comandos dos profetas, vão para um caminho de bênção. Quem desobedecesse, ia para um caminho, então, de maldição. E maldição, lembra, eu quero sempre enfatizar isso, não quer dizer que Deus fica jogando coisas de ninguém, não é isso, queridos. É simplesmente quando a pessoa lá, igual ao Apocalipse, recusaram-se a arrepender-se, se não queremos Deus, rejeita Deus. O que Deus pode fazer a favor deles? Nada. Fica à mercê da sua própria sorte. Fica à mercê dos eventos que vão acontecer. Ursos saindo do campo, vírus atacando. Ô pastor, mas tem crentes com vírus. É verdade. Só que, primeiro, os cristãos que ficam doentes aqui com vírus ou qualquer outra doença, Deus está com eles. Ou Deus os cura. E mesmo que às vezes não haja uma cura, vamos lembrar uma coisa. O que acontece? Deus está pronto para receber no seu reino bênçãos, reino eterno, reino quando ele vai ter o gozo eterno na presença do Pai, ao contrário de quem rejeita a Deus. Essas minhas considerações sobre a sua pergunta, Ricardo. Era comum os profetas amaldiçoarem a Deus? Ou pessoas? Espero que isso ajude você, pelo menos, a começar a pensar mais sobre o assunto e chegar, de repente, a ter uma resposta melhor do que a que eu coloquei aqui. Ok? Pastora Silvana, alguma consideração? Não, só abençoar. Só abençoar. Abençoar o Ricardo e a todos que ouvirem essa resposta aí, né? Uma bênção. Abençoar. Abençoar a todos que estão ouvindo a palavra de Deus aqui. Esse é o caminho. Para todos nós que já estamos aqui, ou para você que não está, mas Jesus também te recebe na hora que você quiser. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça do meu evento lá no 3 de julho, tá bom? O link está aí embaixo. Vem com a gente. Deus abençoe. Até a próxima.